Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Pri, da Mimos da Pri, bem-vindo ao meu canal. E eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como que faz esse estojo, que é o estojo multi, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funciona a questão do molde, tá? O molde você pode adquirir comigo, ele vem em 3 folhas. Para algumas meninas que já me seguem, eu coloquei aqui para imprimir essas duas partes aqui em uma folha mais grossa, 180 ou 200 de gramatura. E essa daqui pode ser numa folha de sulfite normal, tá? Tá amassadinha porque a gente usa muito. É uma peça super vendável, sai bastante, principalmente agora de volta às aulas. Porém, além dele ser um estojo, ele pode ser usado como necessaire também, tá? Então, vai uma dica aí para vocês oferecerem para seus clientes, além de estojo, como uma necessaire multiuso mesmo, para guardar outras coisas. Então, assim, o primeiro molde é esse aqui, tá? Que é essa parte aqui, que é o espelho da peça, frente e trás. Então, vocês vão fazer essa parte aqui 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro, tá? E essa parte aqui, que é o fundo, vocês também vão usar 2 vezes. Mas o fundo, ele tem a mesma estrutura da parte de cima e a parte do meio eu já estruturo diferente e eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. Mas como que eu faço? Eu coloquei aqui no meu tecido principal, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tecido principal, essa parte aqui vai ser o fundo, que são os 4 cantos arredondados. Essa parte aqui do espelho, tá vendo? Eu coloquei na manta R2, porém, se você não tiver R2, você pode colocar na R1 e clipar assim, ó, junto com o forro, tá vendo? Porque eu vou costurar essas 3 partes aqui já na manta junto com o forro, tá? O restante do material vai vir aqui nas medidas complementares e eu vou explicando pra vocês, mas principalmente essas 3 partes que são as principais, precisa ser costurado dessa forma, tá? Então, eu vou começar a costurar agora, e aí eu vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo como que funciona. Ó. Então, aqui tá presinho pelo clipe, eu vou tirando e eu vou costurando. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida de como fazer, vocês deixem nos comentários, tá? Mas olha só, eu vou passando a minha costura exatamente em cima do desenho. Então, eu vou desenhar o molde em cima do tecido principal e depois eu vou passar em cima a costura. Mas é bem em cima do desenho mesmo, tá? Não é dentro, não é fora, porque ele não precisa que você deixe margem de costura. Na hora do recorte, vocês vão ver que vai dar certo. Bastante cuidado nas curvas, quem é iniciante, tem certa dificuldade, tá? Então, ó, já cortei aqui a primeira parte. Agora, vamos pra segunda. Esse estojo, ele não é difícil de fazer, tá? Pode ser que você demore aí um pouquinho quando você fizer o primeiro, mas nos demais você já vai ter uma prática de fazer aí super rápido. Então, estou aqui contornando já o segundo espelho. Queria deixar para vocês a informação que essa estampa que eu estou usando é a estampa lá da minha parceira Tecidos Mania. E você pode adquirir essa estampa, além de outras lindas que tem lá no site deles, com 10% de desconto utilizando o meu cupom, tá? O meu cupom é Mimos da Pri e eu vou deixar na descrição do vídeo também, caso vocês tenham interesse em adquirir essa estampa ou alguma outra. Se vocês ainda não conhecem o meu trabalho pelo Instagram, eu também vou deixar o meu Instagram na descrição para vocês poderem ir lá e seguir, caso vocês tenham caído aqui de paraquedas, tá? Gente, esse molde eu estou pedindo um valor simbólico de R$20 e eu vou falar para vocês, esse estojo, no momento, hoje é dia 15,
15 ou 14? Hoje é dia 14 de fevereiro de 2024. No momento, eu estou vendendo essa peça, esse estojo, a R$50. Então, caso vocês vão vender nesse mesmo valor que eu estou fazendo, vocês já conseguem ter esse valor do molde aí de volta, tá? E aí, é como eu falei pra vocês, não necessariamente pode ser usado apenas como um estojo, mas também como uma necessaire. E aí, fica a dica pra todas vocês, tá bom? Então, assim, já dei a volta aqui em tudo. Vocês estão balançando um pouquinho, né? Por conta do meu suporte. Mas não se preocupem, tá? Vocês vão balançar, mas não vão cair. Então, eu vou fazer o recorte aqui, ó, toda a volta. Tem material aqui, bem próximo da cor, pra dar um detalhe em cima, mas é bem próximo do eu faço isso com o água, mas caso você não tenha, pode fazer um tipo de porque esse risco aqui, ele não vai aparecer depois na costura, tá? Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou focar, ó. Costura bem em cima da linha preta. E você vai cortar bem rente. Então, essa parte aqui, vocês podem cortar esses 3 exatamente assim. Ó. Então, cortei as 3 partes, costurei as 3 partes, eles vão ficar assim, ó. Tá vendo? Esse aqui vai ser o fundo do estojo, que é essa parte aqui de baixo, tá? Frente e costas, certo? Então, vamos lá para a próxima parte. Após você utilizar esse molde aqui, que é o primeiro, esse aqui você vai utilizar pro fundo e vai utilizar pro meio do estojo, sabe? Eu vou abrir aqui pra vocês e mostrar, ó. Essa parte aqui do meio, eu gosto de fazer na mesma estampa de fora, tá? Então, essa parte aqui, você vai usar essa mesma medida. E aí, como que eu faço? Eu utilizo o material do Tofu Studio, né? Que nada mais é do que um algodão cru no termocolante, tá? Se eu não me engano, o nome é Dubla Fácil, mas vocês podem fazer aí com termocolante e algodão cru ou uma sarja, algo mais durinho, mas que não dê tanto volume, tá? Então, eu não aconselho utilizar R1 nem R2 para fazer essa parte do meio. Você pode utilizar, por exemplo, um nylon 600 acoplado, porque é mais fininho, tá? E aí, eu fiz a aderência, né, dele aqui, como ele já vem com a cola de um lado. Utilizei aqui, então, parte principal e parte principal na mesma medida. E o estruturador do Tofu Studio, mas vocês podem utilizar o estruturador de sua preferência ou fazer nesse esqueminha que eu mostrei pra vocês, tá? Então, vou colocar um sobre o outro. Aqui já tá desenhado o meu molde e eu vou passar a costura em cima do risco preto, igual eu falei pra vocês. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou os dois lados, tá? Ele ficou com uma leve estruturazinha, mas ele é bem fininho, ó, bem fininho mesmo, tá bom? Agora que a gente costurou todas essas partes, que é desse molde aqui, que a gente vai usar, a gente não vai precisar mais utilizar esse molde, tá? Mas, como todas essas partes estão costuradas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai achar o meio e vamos dar um pique. Então, essa parte aqui que foi a que eu acabei de costurar, que é do meio do estojo, a gente vai achar o meio aqui e a gente vai dar um pique. Caso vocês não tenham segurança de dar pique, vocês podem fazer uma marcação de caneta também, de canetinha fantasma, tá? Então, achei o meio nessa posição e agora eu vou achar o meio nessa daqui, tá? Ó. E a gente vai fazer isso nas outras partes que nós costuramos. Nessa daqui, que são os espelhos, a gente vai achar só em cima e embaixo, não precisa achar na lateral. E depois eu vou explicar pra vocês como que a gente faz a colocação da alça. Então, aqui, ó, achei o meio da parte de cima, já dou um piquezinho. E na parte de baixo também. Eu preciso fazer isso nessa parte inicial, tá? Eu não posso esquecer. Por quê? Porque eu vou colocar a minha etiqueta é centralizada. E esses piques vão me ajudar a colocar a minha etiqueta. Esses piques ajudam não só na parte da etiqueta, mas também vai ser para poder centralizar a parte do canal do zíper
da minha costura. Essa parte aqui, que é o fundo do estojo, ó, eu vou achar nos 4 lados, tá? Igual a parte do meio. E por que que eu não faço a parte do meio tão estruturada igual a parte do fundo? Porque quando eu for costurar o meio, fazer a união do meio, vocês vão ver que já vai ser... Ó, fiz os 4 piques, tá? Nos 4 cantos. E a gente vai separar essa parte. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o canal do zíper, ó, da parte de baixo. Então, é essa parte aqui de baixo do zíper, tá? O tamanho dele vai na descrição do molde. Mas eu já acostumei tanto a fazer que eu vou passar pra vocês. Então, essa parte aqui que vai o zíper, tá vendo? Essa partezinha aqui que vai o zíper, o tamanho é de 50 centímetros por 4. 50 por 4, tá bom? Aí, a gente vai fazer a união. O zíper, gente, é sempre um pouquinho maior, tá? A medida do zíper vai também pra vocês na folhinha, quando vocês adquirirem o molde comigo, tá? E outra coisa que eu queria falar pra vocês, sobre estampa. Sempre se atentem à estampa, tá? Ó, vou deixar aqui essa parte que tá todos pra cima, vai ter algumas estampas que vai estar pra cima e pra baixo, ó. Por exemplo, aqui tem cacto pra baixo, tem cacto pra cima, porque é uma partezinha maior. Essa partezinha que eu peguei, estão todos pra cima. Então, eu vou colocar o meu zíper nessa parte aqui de cima, tá? Então, eu vou colocar o meu zíper aqui. E eu vou fazer a união do zíper com a parte principal, que já tá na manta, com a parte do forro. Vamos fazer o sanduíche, tá? Aquilo que vocês já sabem. E outra coisa, gente... Eu uso a medida de um pé calcador da minha máquina, tá? Vocês podem usar aí da máquina de vocês, até porque depois a gente vai rebater e vai dar super certo. Então, aqui, ó, já fiz essa parte do zíper, agora a gente vai rebater. Aqui a união. E ao mesmo tempo que eu vou rebater aqui, ó, quando chegar na ponta, eu já vou descer e passar a volta toda. Rebati ele todo até o final. Chegou aqui, aí eu já vou descer, tá vendo? E cheguei na outra ponta. Eu já vou fazer a união do forro, gente, ó. Costurar ele todinho no forno, que é prender, na verdade, né? Então, ele é muito facinho de fazer. E subir aqui a última pontinha que faltava. Eu vou tirar o excesso. Eu sempre deixo essa partezinha do forro maior. Então, quando vocês forem cortar a parte principal, lembrem de olhar as medidas, mas como eu já tinha passado aqui pra vocês, a medida é 50 centímetros por 4, então, o forro eu deixo um pouquinho maior, tanto pra cima quanto pros lados, pra não ter erro, tá? Ó. Então, ele vai ficar assim. Ó, e o forro, essa parte aqui, é essa parte aqui, tá vendo? O zíper já tá colocadinho. E aí, agora, a gente vai pra essa parte aqui de trás, né? Pra poder colocar o cursor. Lembrando que aqui eu coloquei só um cursor embaixo e em cima, mas vocês podem acrescentar mais cursores, tá? Pra facilitar a abertura, pode colocar 2 cursores embaixo ou 2 cursores em cima. Fica a critério de vocês. Mas eu coloco um cursor só. E o sentido que eu coloco é sempre assim, ó.
porque na hora de você carregar, o zíper vai ficar virado pra cima. Então, mesmo que o cliente coloque peso, não vai ter problema de a bolsa abrir, o estojo abrir, derrubar tudo, porque o zíper vai estar virado pra cima, tá? Então, pra fazer a colocação de zíper, eu corto aqui um pedacinho pra fazer um encaixe, ó. Vou mostrar pra vocês o cursor que eu escolhi pra essa cliente, pra essa peça, como a estampa é de cacto, ó. Cursorzinho de cacto também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Acho que não vai focar, ó. Mas o cursorzinho de cacto também, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha etiqueta. Deixa eu pegar aqui minha etiqueta. Minha etiqueta que você tinha, não vou esquecer. Eu coloco aqui nessa pontinha. Ó. Coloco aqui nessa ponta. Dou um retrocesso, só pra segurar mesmo. E aí, a gente vai com a outra parte do fundo do fole de baixo, tá? Essa partezinha aqui, ó, que é a de trás que eu mostrei pra vocês, tem a medida de 15 centímetros por 5,5, pra poder bater direitinho com o zíper. Então, o que é que eu vou vir fazer, ó? Eu vou juntar direito com direito, sempre olhando, assim, ó, a continuação do tecido, tá? Então, esse aqui tá pra cima, deixa eu baixar aqui, ó. Aqui tá pra cima, aqui tá pra cima, a gente vai fazer isso, tá? Aí, eu viro aqui, e aqui eu vou passar uma costura pra unir essa parte. Essa parte de 15 por 5,5, que eu tô mostrando pra vocês que eu tô unindo, já está estruturado na manta, tá, gente? Não tá só no tecido, não. Já tá estruturado na manta, mas no molde vem falando pra vocês, tá? Então, que vocês vão utilizar uma vez no direito, aliás, uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no forro. O forrinho tá aqui. Eu vou pegar o forro. Vou colocar aqui na mesma posição. E vou passar a costura em cima, usando um pé de calcador, né? Um pé de máquina. Ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Aí, eu vou vir cortar essa parte do zíper que sobrou, que é excesso. E vou juntar assim, ó. E aí, aqui, a gente vai passar um pesponto pra prender, tá bom? E a gente já vai fazer a união do outro lado. Então, ficou assim, certo? Aí, eu vou pegar essa ponta e vou unir com essa ponta aqui. E fazer assim, novamente, direito com direito. Vou passar mais uma costurinha aqui, pra depois colocar o forro. Ó. Aí, pra colocar o forro, gente, o forro vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu vou vir com essa parte do forro e vou jogar aqui, no direito do direito com forro. Se você tiver dificuldade, é aquilo que eu falei. Coloca um clipezinho, tá? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Se tiver dificuldade, coloca um clipe, tá, gente? Eu vou passar aqui novamente a margem de um pé de máquina. Novamente, essa parte do excesso do zíper, eu vou cortar, ó. E agora, eu vou só virar assim, ó. Aí, ele vai ficar direitinho o forro, tá vendo? E a parte principal. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer o pesponto novamente. Só que aí, eu vou começar daqui, ó. Eu não fiz o pesponto aqui em cima, aí eu vou vir aqui, depois eu venho aqui e depois eu subo, tá? Então, eu já faço no formatinho de U pra ficar mais rápido. Essa parte do forrinho, eu também deixei um pouquinho maior. E aí, a gente vai refilar e
a gente refila e tira a parte que tá sobrando. Aqui você vai passar bem na beiradinha, tá, gente? Não precisa ser margem de um pré-calcador, é só pra fazer a união do forro com o fole. Ó, então aqui ficou essa sobrinha, tá vendo, de tecido? E aqui embaixo também. Aí eu vou só pegar na minha tesoura e vou refilar essa parte. Ó, gente, a parte do fole de baixo já tá pronta. É isso, super rápido, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha etiqueta, eu vou pegar uma régua e eu vou medir nesse canto aqui 2,5, tá? De baixo pra cima, que é a marcação da nossa alça. A nossa alça, ó, eu fiz a marcação aqui, então esse vai ficar aqui, porque a alça vai ficar assim, né? Então, desse lado aqui eu vou fazer novamente a marcação de 2,5. Ficar a medida certinha, né, gente? Pra depois a alça não ficar um lado maior que a outra. Aí, a gente vai passar uma costurinha só pra prender, ó. Aqui eu fiz a... Ops, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu fiz a marcação, aí a minha alça eu vou colocar exatamente da marca pra cima, tá vendo? Vai ficar assim, eu vou passar uma costura aqui de segurança pra prender só a alça aqui, e aí eu já mostro pra vocês o outro lado. Na hora que vocês forem colocar a alça, tomem muito cuidado pra essa alça não ficar torcida. E não só na hora de colocar a alça, tá, gente? Mas na hora que vocês forem fazer a montagem mesmo da peça. Ó, então tá colocada a alça desse lado. Aí, do outro lado, a alça tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim. Eu venho aqui e encaixo. Já fiz, prendi aqui a alça. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Porque na hora que você montar, o cliente vai carregar assim, né? Então, a alça tem que ser colocada dessa forma, tá bom? Agora, eu vou encostar essa parte aqui. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a parte do canal do zíper, da parte de cima. Essa parte aqui da necessaire, tá? Na marcação, na folhinha do molde, vai vir mostrando pra vocês fazerem o quê? Num tamanho de 5 por 42 aqui e 5 por 42 aqui. Ao invés de fazer essa montagem de 5 por 42 várias vezes, o que que eu faço? Eu faço 10 por 42. E aí, ele fica assim, ó. Tá vendo? Aqui tem 10 por 42. Aí, o que que eu faço? Eu não preciso de 5 duas vezes. Aqui tá só estruturado com uma monta, tá? Não tá com forro. Aí, eu venho, faço a união aqui na ponta e vou cortando o meio, porque assim eu vou tirando e vai ficar 5 e 5 por 42 dos dois lados. Então, eu vou fazendo isso, tá? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Essa parte aqui que eu cortei, que vai ficar aberta, é onde eu vou colocar o meu zíper, a costura do meu zíper. No molde também vai vir mostrando o tamanho do zíper que você vai colocar aqui, tá? Lembrando que o zíper tem que ser um pouquinho maior para encaixe do cursor. Então, eu venho aqui, ó, coloco o direito do meu zíper com o direito da estampa, na parte que ficou aberta. E o meu forro vai ser sempre maior, tá? Então, vou pegar o forro aqui que eu cortei no tamanho de 10, seria, né, no tamanho de 10 por 42, eu cortei um pouquinho maior, tá? Aí, eu vou fazer a união. E já vou mostrar pra vocês como que eu faço. Agora aqui eu vou rebater.
igual eu fiz com o fole do zíper de baixo, tá? Quando a gente não faz falando, é mais rápido. Ó. Estamos iniciando aí 35 minutos de vídeo. Eu vou cortar exatamente o forro. Essa parte aqui que sobrou, eu venho aqui e corto só o forro, tá, gente? Não corto o zíper, porque a gente vai colocar o cursor ainda. Aqui também, nessa outra pontinha. Corto só o forro. Aí, sobrou esse pedaço, que é da outra ponta, né? Aí, a gente já vai fazer a outra ponta, ó. Está pronto o nosso canal do zíper. Já colocado o forrinho e presinho. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o cursor. Gente, não esqueçam de colocar o cursor, tá? Pelo amor de Deus. Então, vou vir aqui, fazer aquele corte que eu falei pra vocês. Encaixar o cursor. Cursor colocado. Vamos achar o meio desse fole, porque a gente vai precisar utilizar para poder unir com o meio do espelho lá que eu mostrei pra vocês, lembram? Eu vim aqui, faço essa união não, né? Faço os piques. Deixa eu cortar aqui essa partezinha que tá sobrando. Então, eu fiz os piques aqui dos dois lados. Aqui o zíper mesmo vai direcionar a gente. Aí, agora a gente vai fazer a montagem, tá? Costuramos praticamente tudo, agora a gente vai fazer a união. Então, essa parte aqui, que é a parte de cima, eu vou clipar aqui, excepcionalmente, tá? Eu vou clipar pra poder fazer, ó. Vai ficar sempre assim, estampa pra cima, pro lado da alça, tá? Minha alça tá aqui em cima. Aqui eu vou juntar pique com pique, virar assim, e aí agora eu vou clipando tudo. Agora do outro lado, ó, joguem sempre a alça pra dentro, tá? Cuidado pra não costurar a alça aqui pra fora, senão vai dar erro. Tá todo clipado de um lado, tá? Eu acho que a minha criança acordou. Vou passar a costura toda a volta nessa região do clipe. Ó. Então, unir aqui. Vou tirar esse tecido. E quando você desvirar, vai ficar assim, ó. Vocês já conseguem ver o estojo de vocês aí montadinho? Ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Se atentem pra essa parte aqui, ó, não ficar virada, tá? Então, tem que ficar assim, ó. Aí, a gente vai começar a clipar novamente. Pontinha, toda a volta, no meio, principalmente aqui, ó, onde você deu os piques. Una sempre primeiro do pique do meio para as laterais. Então, você coloca o clipe aí no meio, depois vai indo para as laterais, para um lado, depois para o outro, para poder fazer a costura. Aí, eu vou fazer aqui a toda a volta, igual vocês já viram. E em seguida, é só fazer o acabamento com o viés, tá? Eu uso o viés Boneon. Tá, já vai estar pronta, só vou passar o acabamento de viés pra vocês verem como que eu faço. Gente, voltei, tá? Pra finalizar o vídeo. Vou tirar aqui que meu celular está descarregando. Ó,
Então, essa parte aqui, esse lado aqui, eu já passei o viés Boneon, já fiz o acabamento, tá? Esse lado aqui ainda não, deixei pra fazer com vocês. Então, depois que vocês fizerem as 2 costuras de cada lado, vai ficar exatamente igual assim, e aí você só vai passar o viés à volta pra acabamento. Então, aqui, eu já vou fazer o meu acabamento, tá, gente? Nessa primeira parte, ó. Então, vou fazer o acabamento desse outro lado, aqui agora com vocês, pra vocês verem. Tomem cuidado pra durante esse processo que vocês vão fazer aqui, vocês não abrirem o zíper, né, pra não desencaixar, na verdade. Prestem bastante atenção nessa parte das curvas, tá? Ó. E a parte reta é sempre mais simples. Mas o viés Boneon não tem segredo, tá, gente? Ele é muito mais fácil de você trabalhar fazendo acabamento nele do que o viés industrial de algodão. Quem já trabalha aí com ele sabe como que é. Tem muita gente que tem medo de viés, tem muita gente que tem medo de vivo. É sempre um mito, tá? Então, ó, fiz os 2 lados, vou cortar o excesso. E essa parte do viés eu vou queimar aqui, ó, com um foguinho pra selar, tá? O excesso de zíper, o excesso de zíper tanto desse lado quanto desse outro lado a gente vai cortar, tá? Essa é a parte que a gente corta o excesso do zíper, por quê? Porque a gente já colocou o cursor, né, gente? Então, não precisa mais desse excesso aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Ele vai ficar assim, gente, desvira, dá uma conferida, vê se passou direitinho, se não ficou mostrando a costura, assim, ó, ou aqui, tá? Aí, aqui vocês vão ajeitando nessa parte arredondada, vai vendo se não ficou nada descosturado, se não faltou um ponto, porque às vezes falta, a máquina da gente come um ponto, a gente não vê. Aí, quando vai ver, tem uma parte que ficou descosturada e a gente não viu, né? Ó. Então, essa é a parte de cima do nosso estojo, tá? A gente vai marcando bonitinho assim, ó. Já tá ficando com uma carinha legal, né, gente? E assim, esse é o estojo multi, tá? Eu trouxe pra vocês o molde e ele dá pra fazer até 3 modelos de estojo. Então, dá pra fazer esse modelo de estojo, que é o principal que eu tô fazendo pra vocês, mas dá pra você fazer só a parte de cima. Então, quando já tiver nesse processo aqui, ó, vocês só pegam o fundo e colocam, aplicam, né, pra quem tem mais experiência, só colocar o fundo, passar o viés por dentro e já fica um modelinho de estojo diferente. Ou você pode simplesmente só fazer essa partezinha aqui de baixo, e aí nessa partezinha aqui de baixo, você coloca 2 partes, né, dessa daqui do fundo. E aí ele vai ficar aquele estojinho mais fininho, só essa parte aqui de baixo. Ou você pode fazer ele inteiro. Então, essa parte aqui você pode fazer separada dessa parte aqui. Então, aqui pode ser um estojo, aqui pode ser 2, e aqui ele inteiro é o terceiro. Então, é um molde aí pra vocês utilizarem até 3 em 1 aí nesse formatinho, tá bom, gente? Então, agora a gente vai colocar a parte do fole de baixo. Lembre sempre de se atentar essa parte do zíper aqui pra cima. Antes de colocar o fole, eu vou fazer a marcação. Esse daqui eu não fiz a marcação com vocês no outro vídeo, então, ó. Vamos unir aqui essa costura, tá vendo? Pra poder achar o meio, tá? Aí, a gente dá um piquezinho aqui, deixa eu cortar esse excesso. Dá um piquezinho de um lado, dá um piquezinho do outro lado, tá? E nesse outro canto também, então do mesmo jeito que você deu um pique lá, você vai dar aqui, ó. Uniu tudo, chegou aqui, mais um pique. Nessa parte aqui do zíper, vocês podem utilizar a caneta fantasma e apenas riscar, tá? Quem não quiser fazer o piquezinho, porque tem muita gente que fala, ai, desfia, ai, eu não gosto. Então, vocês dão só um piquezinho, gente, é um piquezinho de nada, olha, tá vendo?
Você for fazer um pique maior, que vem até a metade do seu zíper, já era, ele vai desfiar. Esse piquezinho aqui mesmo que você deu, na hora de você passar a costura, essa hora que a gente passa a costura, vão ser costurado 3 vezes, tá? Então, é um reforço na costura, já garante que isso daqui não dá problema nenhum na peça de vocês. Ó, pegou o meio aqui, juntou com o meio de trás, certo? Agora, a gente vai pegar a marcação das laterais. Aí, na parte do zíper, do mesmo jeito, piquezinho de nada, eu dou com a costura de arremate, justamente por isso, porque eu consigo me controlar no tamanhozinho do pique, porque é com a tesoura, né? E na parte de baixo, a mesma coisa. Achei o meio aqui, depois eu vou pro outro lado e faço o pique aqui. Então, essa parte vai ter 4 piques, tá? 4 piques nessa volta toda, achando o meio, as 4 pontas, e 4 piques na parte do zíper. Ó, o nosso estojo tá aqui, certo? Eu coloquei minha etiqueta, coloquei minha etiqueta aqui, então, aqui vai ser a parte de trás, né? A parte de trás vai ser essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aonde não tem zíper. E eu vou jogar sempre a parte do zíper pra cima. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, supostamente eu vou estar encaixando ele assim. Aí, eu venho aqui, pique com pique e viro. Assim, eu já aplico o meu clipes aqui, tá? Mas, eu não vou deixar ele assim, tá? Eu vou costurar ele por dentro. Eu esqueci de desvirar essa parte. Vamos lá, desvirar. Porque, na verdade, a gente tem que costurar o direito com o direito. Então, você vai costurar assim, tá? A sua peça virada do avesso. O direito, que é o seu tecido de fora, com o tecido de fora. Então, vai ficar assim, ó. E eu vou passar um clipes a toda a volta. Peguei o clipe do meio aqui, uni. Aí, lembra desse pique? Eu vou unir com o pique do zíper com o pique da onde tem a minha etiqueta aqui, ó, que tá marcado. Esse outro pique aqui, ó, do outro canto, vai exatamente no meio do zíper, tá? Então, vocês podem vir aqui, colocar os quatro primeiros clipes vão ser esses piques aí, ó. Do outro lado também o zíper e o meu pique aqui no meio, certo? Coloquei os 4. Agora, a gente vai dando toda a volta, porque aí facilita. A gente vai esticando o zíper na parte interna e distribuindo. Essa parte aqui do acabamento, a gente vai jogar sempre pro lado, tá? Ó. Vamos jogar pro lado. Aí, aqui já bateu. A gente vai rodando o nosso estojinho. Ó, esse aqui também vou jogar pro lado. Coloco um clipezinho em cima. Aí, aqui eu já venho com outro. O lado que tem a alça, que é esse lado aqui, pode ser um pouquinho mais difícil de encaixar por conta da altura da alça, mas com o clipe dá certinho. Vou pegar aqui minha caixinha de clipe de novo. Ó, essa parte aqui do viés vai jogando sempre pro lado. Aqui da mesma forma. Aí, por que que eu falei pra vocês que aqui vai ter a costura de segurança, né, de reforço? A gente vai passar uma costura a toda volta, que vai ser a primeira costura. Depois, a gente vai vir com a parte do meio. Lembra aquela mais fininha, que tem pouca estrutura? A gente coloca aqui no meio os 4 piquezinhos idênticos, igual a gente colocou aqui. Coloca os clipezinhos toda a volta e passa mais uma costura. Então, já vai ser 2 costuras desse mesmo lado. E depois, a gente vai fazer o acabamento de viés. Então, vai ser a terceira costura. Então, vai ter um super reforço aqui. E aí, por isso que não desfaz o seu zíper, tá? Mas, primeiro, vamos fazer essa parte aqui. Eu sempre começo a costurar dessa parte aqui do fundo, tá? Que é onde não tem o zíper. Então, já costurei toda a volta.
Tirar o excesso de linha aqui. Ele já tá no formatinho, gente, ó. Tá vendo? Se vocês olharem aqui por dentro, ele já tá aqui no formatinho. O que que a gente vai colocar agora? A gente vai colocar a parte do meio, que é essa parte menos estruturada. Lembra que eu falei pra vocês? A gente vai juntar de novo pique com pique. Primeiro meio. Então, tá todo clipadinho assim, ó. Eu vou passar a costura toda a volta, da mesma forma que eu fiz assim, da outra vez. Mas quem quiser e conseguir, pode passar assim, utilizando a margem de costura que já tinha feito antes, também não tem problema nenhum. Mas eu vou passar assim, tá bom? Se vocês quiserem abrir aqui, ó, essa parte do zíper, enfiar a mão pra facilitar, pode fazer, porque agora o zíper já tá preso, tá? Já passou a primeira costura, que foi a do canal do zíper de baixo. Então, não corre mais o risco do cursor sair, de perder o zíper, tá? Então, essa parte aqui já tá colocada. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, tá costurado, tá? Vou colocar o viés de acabamento, que é a terceira costura que eu falei pra vocês, que aí vai dar uma firmeza. Essa parte aqui não pegou, desse lado do viés. Vou passar uma nova costura. Uma palhinha branca, em cima do viés branco não mostra. Ó, o estojo ficou assim. Aqui ele já seria um estojo, tá vendo? Agora, como a gente tem que finalizar ele, que é o estojo multi original completo, a gente vai desvirar. Agora, para o lado direito, agora você pode ir ajustando todos os cantinhos, principalmente os cantinhos arredondados. Vai puxando assim, ó, essa parte aqui, porque como você colocou no acabamento de viés, ele vai dar uma entrada. Então, essas pontas aqui de costura, vocês podem ir dando uma apertadinha, dando uma ajeitadinha, que aí ele vai ganhando o próprio formato do estojo. Tá vendo? Ó. Então, ele vai ficar assim, certo? Aí falta o fundo, né, gente? Pra poder completar. A gente vai abrir todo o zíper, ó. Vai virar ao contrário, tá vendo? Ele vai ficar assim. E aí, a gente vai colocar o fundo. Lembra que a gente marcou os 4 cantos? Aí, novamente, vai juntar direito com direito, tá, gente? Vamos clipar os 4 cantinhos. Clipei toda a volta. Lembrando que aqui já é a parte do fundo. A gente vai passar a costura e eu vou passar ele na máquina assim, tá? Porque pra mim fica mais fácil. Pode passar a costura em cima da outra que você já tem, ou um par de máquina. E por que eu falo ou? Porque na hora que você vai aplicar o viés boneon, o próprio viés, ele já vai passar um pouquinho de um pé, tá? Dessa marcação. Quando você vai ter essa parte aqui, é a parte mais fácil. A parte final, aí não tem mais erro. Eu acho que a parte mais difícil que vocês têm mais dúvida é como fazer a parte do meio, como encaixar o canal do zíper de baixo.
com a parte do meio, para ele poder ficar com essa divisória. E se vocês aprenderem a fazer essa técnica e souber fazer modelagem, vocês conseguem fazer qualquer peça dessa forma, tá? Por exemplo, uma frasqueira térmica, onde a parte de cima seja assim, para vocês colocarem a comida maior, embaixo uma garrafa, uma bebida, algo menor, utilizando a mesma técnica que eu tô utilizando aqui, tá? Não sei se é técnica o nome, se pode ser chamado de técnica, mas fazendo essa união. Então, assim, aqui, ó, tá praticamente pronto o nosso estojo, só falta o acabamento, tá? E aí eu vou finalizar o vídeo com vocês, porque o acabamento vocês já viram como é que faz. É só passar o viés banhoma toda a volta. E o nosso estojo multi tá pronto, tá, gente? Lembrando que quem quiser adquirir o molde comigo, é só entrar em contato ou deixar uma mensagem aqui que eu mando o link de pagamento pra vocês e depois envio o link do molde. Ó, temos um estojinho pronto. Obrigada pra quem assistiu esse vídeo, dá um gostei, manda pra alguma amiga. E me segue lá no Instagram se você ainda não me segue, pra eu poder postar mais coisas aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau!